1 Samuel capítulo 17. Os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca e Éfes-damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Então, do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava uns 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão. A ponta da sua lança era de ferro, pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Dê-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Davi era filho daquele efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, Jessé já era bastante idoso entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Esses 3 que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe, que era o primogênito, Abinadab, que era o segundo, e Samá, que era o terceiro. Davi era o mais moço, só os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. O filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. Jessé disse a Davi, seu filho: peço que você leve para os seus irmãos uma medida desse trigo tostado e estes 10 pães. Corra, leve isso para os seus irmãos no acampamento. Porém, estes 10 queijos, leve-os para o comandante de 1000. Veja como os seus irmãos estão passando e traga uma prova de que eles estão bem. Saul, eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, lutando contra os filisteus. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu como Jessé lhe havia ordenado. Chegou até o acampamento quando as tropas estavam saindo para se colocar em ordem de combater, e aos gritos chamavam para a batalha. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente, e Davi escutou. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo e diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: é isso que se dará ao homem que o matar. Amém. No capítulo 17 de 1 Samuel, Israel está diante de uma grande batalha. Não apenas os filisteus, que era realmente um povo inimigo, mas tinha um grande gigante, conhecido historicamente, Golias,
com quase 3 metros de altura, com toda uma armadura de bronze tão pesada. Este homem realmente afrontou o povo de Israel. O povo que estava começando a experimentar algo novo da parte de Deus, através do tempo do profeta Samuel, um homem de oração que restaurou ali o temor de Deus, o altar de Deus. Todas as coisas na nossa vida precisam começar a ser restauradas através do altar, através da vida de oração. E Samuel é esse intercessor de Israel, mas agora Israel está diante de um grande gigante. Golias simboliza muitos grandes gigantes que nós temos que enfrentar na nossa mente, na nossa vida pessoal. E é muito importante perceber no capítulo 17, não o gigante, mas o homem segundo o coração de Deus, Davi. É diante de uma grande batalha que Deus levanta os seus Davis, que Deus nos desperta. Deus quer, no meio das batalhas, no meio dos enfrentamentos aos gigantes, Deus quer despertar em nós uma unção de ousadia. Deus quer nos levantar. Deus quer despertar em nós a dependência dEle, para que Ele manifeste o poder dEle. Quando Deus permite a gente estar diante de uma batalha, diante de um gigante, não é para nos destruir, é para nos capacitar, é para nos ensinar, é para nos encorajar. A Bíblia diz, que o apóstolo Paulo, ele deixa isso muito claro, dizendo que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A grande questão não é o tamanho do gigante, a questão é para quem nós estamos olhando. O capítulo 17 começa mostrando que Saul e o povo de Israel estavam ali acampados no vale de Elá. O versículo 1 diz isso. E quando a batalha estava ali começando, os filisteus afrontando de um lado, o povo e o exército de Israel do outro, observando, é nesse contexto que surge Golias. Versículo 4, um guerreiro. Ele assustava pela sua altura, ele assustava não só pelo seu tamanho, mas perceba algo muito importante. Golias lançava palavras de intimidação. Irmãos, a batalha espiritual é uma guerra de palavras. O inimigo tenta lançar palavras. Golias, ele disse muito claramente, gritando no versículo 8, Golias para e grita: para que vocês vão sair para formar essa batalha? Eu sou filisteu, escolha um de vocês para lutar comigo, para evitar essa morte tão grande, tanta gente lutando. Vem alguém lutar comigo, porque quem ganhar, o exército que perder, ele é servo do outro. Irmãos, na batalha espiritual, nós precisamos entender que nós não podemos nos entregar ao pecado, porque aquele que vive no pecado se torna escravo do pecado. O pecado quer nos escravizar, nos derrotar. E Golias, ele grita para afrontar a todos, para assustar. E é nesse momento que a Bíblia diz, versículo 11, que Saul e todo Israel, ouvindo as palavras, ficaram assustados e com muito medo. Outra estratégia do maligno para nos paralisar é nos assustar com os problemas, com as dificuldades e nos amedrontar. O medo vai nos paralisando, o medo vai distorcendo a nossa visão da realidade, a nossa visão da nossa identidade, a nossa visão de Deus. O medo vai como que cegando os nossos olhos espirituais. Então, tanto Saul quanto Israel tem um momento aqui de apagão. Eles esquecem que eles pertencem ao Deus vivo. Eles esquecem que o Senhor é quem dá a vitória. Eles não param para buscar a Deus, como em outros momentos, nem sacrificar. Eles simplesmente ficam paralisados e assustados com medo. Uma das maiores armas do diabo é a intimidação. É nos dizer que nós somos fracos, é falar que nós não vamos conseguir, é roubar de nós a fé, atingir a nossa fé. Todos estavam perplexos. E é impressionante porque quando a maioria está com medo, a nossa tendência é ir com a maioria. Por isso que quando Gideão foi para a batalha, Deus mandou separar aqueles que não estavam com coragem para enfrentar, estavam com medo. Então, porque um contamina o outro, nós precisamos saber a quem nós ouvimos, sobretudo para quem nós estamos vendo, para quem nós estamos olhando, a quem estamos vendo. E é aí que surge mais uma vez Davi. E aí nós vamos ver em Davi, irmãos, características de realmente um libertador, um guerreiro de Deus,
Um homem que Deus quer usar no momento onde há coisas afrontando o povo de Deus, há situações afrontando a igreja de Deus. Vamos destacar hoje pelo menos algumas marcas aqui do caráter de Davi. Primeiro, irmãos, é algo interessante que Davi, ele era moço, o mais jovem dos seus irmãos, entre os irmãos, versículo 14 diz, ele era o mais moço. Ele tinha 3 irmãos mais velhos, mas o texto diz que a primeira característica que ele tem, ele era responsável. Ele cuidava das ovelhas do pai. Ele obedecia à direção do pai para ir à frente da batalha, para poder ali servir os irmãos. Ele era alguém responsável. Ele, quando sai para poder levar pães e queijo para os irmãos e para os capitães que estavam na frente da batalha, ele deixa as ovelhas ao cuidado de alguém. Quando ele vai falar com quem está na frente, ele deixa a bagagem dele aos cuidados de outro. Alguém responsável. Irmãos, nós queremos vencer batalhas espirituais, nós precisamos ser responsáveis nas coisas naturais, nós precisamos ser confiáveis, pessoas que realmente administram bem aquilo que colocam em nossas mãos. Há muitas pessoas que espiritualizam tudo, elas estão orando por um milagre, elas querem vencer batalhas espirituais, mas elas não conseguem arrumar o quarto, elas não conseguem arrumar coisas do dia a dia, elas não conseguem arrumar o coração. Então a responsabilidade de Davi aqui nos chama a atenção. Segunda característica é esse coração de servo. Ele está aqui o tempo todo servindo. Antes da gente vencer um gigante, nós temos que servir aqueles que estão à frente da batalha. É precioso a gente poder servir pessoas que estão há mais tempo do que a gente. Deveríamos fazer isso com uma grande gratidão, com uma grande alegria. Davi vai levar pães e vai levar queijo para frente da batalha, para os seus irmãos, para alguns do exército. E é aí que surge um detalhe que faz toda a diferença, irmãos. No versículo de número 23, enquanto Davi falava com eles, de repente vem subindo o exército dos filisteus, um guerreiro, aparece Golias novamente, e Golias fala as mesmas palavras, versículo 23, as mesmas palavras, mas o texto diz, e Davi escutou. Davi ouvia o que ninguém ouvia. Ele não ouviu apenas o filisteu, ele ouviu uma afronta. Ele discerniu espiritualmente aquilo que ele estava ouvindo. Nós podemos estar ouvindo as mesmas notícias, as mesmas tragédias, as mesmas dificuldades, mas nós devemos ter ouvidos espirituais, para ouvindo algo que é afrontoso, algo que está vindo contra nós, nós pararmos e ouvirmos o que o Senhor quer que a gente faça. E não se deixar dominar pelas muitas vozes. Por isso a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós precisamos ouvir o Senhor acerca dos filisteus. Então quando Davi ouve, ele ouve diferente, irmãos. Um guerreiro de Deus, ele vai ter ouvidos espirituais. Ele vai ouvir o que ninguém ouve. Elias mandou que o seu servo saísse correndo e avisasse, olha, corra, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Ninguém ouvia nada, ninguém via nada, mas Elias viu e ouviu aquilo que só os ouvidos espirituais e os olhos espirituais podem ouvir e ver. Nós precisamos pedir ao Senhor, abre os nossos ouvidos espirituais, a nossa visão, como Paulo ora em Efésios, no capítulo 1, pela igreja de Éfeso, que o Senhor abra os olhos do entendimento, para que vocês compreendam a grandeza do poder de Deus, a grandeza do chamado de Deus na vida de vocês. Irmãos, isso é realidade, não é apenas uma doutrina e nem apenas uma emoção, é realidade. Davi, ele ouve Golias de uma maneira diferente. E ele, quando ouve Golias, mais uma marca aqui de um guerreiro do Senhor, no versículo de número 24 diz, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam com muito medo. E diziam uns aos outros, vocês viram aquele homem? Ele veio afrontar Israel. Quantas pessoas estão falando o que o mundo fala? Ou o que os medrosos estão falando? Davi não nega a realidade. Versículo 26, Davi pergunta aos homens que estavam perto dele, o que será dado ao homem que matar esse filisteu? E aí nós vemos uma outra marca interessante em Davi. Davi, ele lutava pelas recompensas. Ele sabia que havia recompensas para toda a batalha que a gente vence. Irmãos, a batalha que eu e você estamos enfrentando, espiritual, contra o pecado, contra o mundo, contra Satanás, tem recompensas para aqueles que permanecem no Senhor.
A Bíblia diz, Hebreus capítulo 11, aquele que se aproxima do Senhor precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador, presenteador, recompensador daqueles que o buscam. Buscar ao Senhor tem recompensas. Não é no sentido material apenas, ainda que no contexto aqui, Davi teria, o rei disse, olha, vai ter riquezas, vai casar com a minha filha e sua família nunca mais vai pagar imposto. Imagina isso no Brasil, que 60% do que a gente ganha é pago de imposto. Você fica com uma parte bem pequena. Mas Davi, ele entendia que havia uma recompensa. Nós precisamos entender que há recompensas para aqueles que andam com Deus. Mas espiritualmente falando, a nossa maior recompensa é a presença de Deus. A nossa maior recompensa, o nosso maior galardão é o Senhor. Ele é o nosso galardão. Nós não devemos buscar a Deus por recompensas materiais. As coisas materiais nós devemos lutar, estudar, trabalhar, se esforçar, ser fiel ao Senhor. São princípios bíblicos. Não nos entregar à preguiça, acordar cedo, fazer as coisas bem feitas. Deus certamente vai nos dar provisão, mas há recompensas espirituais para todos aqueles que são fiéis ao Senhor. E em último lugar, para a gente começar hoje aqui o capítulo 17, vamos dividir em duas partes, a gente percebe também algo muito especial aqui em Davi. Ele ouve sobre as recompensas e ele fala algo que ninguém fala. Ele diz o seguinte: quem é este filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? É muito interessante porque Davi não apenas vê ali um gigante, Davi não apenas vê ali um filisteu, mas no versículo 26 ele diz: quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? A última marca aqui de hoje, um guerreiro de Deus como Davi, ele enxerga o inimigo como alguém que está afrontando o próprio Deus, a vontade de Deus, e ele enxerga o inimigo como incircunciso, ou seja, alguém que não tem aliança. Ele olha para o gigante e ele diz: ele não está protegido pela aliança. Nós estamos em aliança com o Deus vivo, por isso nós não podemos aceitar essa afronta. Não aceite a afronta do inimigo. Não aceite o medo que o inimigo tenta colocar sobre o seu coração. Se você é guerreiro do Senhor, a Bíblia diz que Deus nos deu espírito de poder, de ousadia, de amor e de moderação. Que nós possamos ter essa ousadia que o Senhor deu a Davi. Davi ouve o que ninguém ouviu, ele vê o que ninguém viu e ele fala o que ninguém falou. Ele fala sobre o inimigo, que o inimigo, o filisteu, estava afrontando o próprio Deus e o propósito de Deus. E que o inimigo era alguém sem a proteção do Deus vivo. Nós temos em Jesus a proteção do Senhor, a graça do Senhor, o sangue de Jesus que nos guarda. E nós devemos nos mover em fé, na fé em Jesus. Não é a fé em nós, não é confiando em nós mesmos, é confiando no Senhor dos exércitos. Vamos orar? Pai, que a tua graça poderosa aplique essa palavra a cada um de nós, seja o inimigo, seja o gigante que nós temos que enfrentar e teremos em muitos momentos da vida, que nós possamos olhar para o Senhor e se mover em fé, nos mover ouvindo o Senhor, não nos deixando paralisar, amedrontar, intimidar por nenhuma outra voz, que a voz do Senhor seja clara no nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.